Eu sou Elizabeth, do curso de Pedagogia do IESB, disciplina da professora Milene. Eu vou falar sobre quantificação e contagem. Houve um tempo em que o homem não tinha essa necessidade de contar. Ele era nômade, ele vivia em espaços livres, ele não tinha um lugar fixo, ele não tinha um número de pessoas sob sua responsabilidade para alimentar, ele não tinha um número de animais, ele não tinha uma área delimitada para viver. Então, ele não desenvolveu, nessa época, habilidades de quantificação e contagem. A partir do momento que ele passou a viver num lugar determinado, fixo, e que tinha um número de pessoas sob sua responsabilidade, que tinha um número de pessoas para alimentar, tinha sua área para delimitar, ele começou a criar alguns conceitos matemáticos, algumas noções, na verdade, e para poder viver, distribuir alimento, conhecer sua área, o número de animais que ele tinha. Piaget fala que o conhecimento é o produto da adaptação do homem ao meio. E esse conhecimento que o homem, que era nômade, passou a residir, adquiriu com essa mudança, ele começou a adquirir esse conhecimento matemático a partir dessa adaptação que ele teve que fazer com o meio dele que mudou. E Piaget também fala que a ação é determinante na construção desse conhecimento. E foi justamente as ações que ele precisou implementar para viver a partir daquela mudança que foi o conhecimento que ele foi adquirindo em termos de quantificação e de contagem matemática. Diante disso, Piaget dividiu o conhecimento entre físico, lógico-matemático e social. O físico é aquele que a gente pega, que a gente visualiza, é a cor, é o peso, é a ideia de que você pega um objeto e solte, ele vai cair. O lógico-matemático tem a ver com a coordenação de relações entre mais, entre igual, entre diferente. O social é a transmissão, são os conhecimentos que são transmitidos, são as orientações que são passadas. A criança, quando ingressa na escola, o professor deve estar sensível a isso, que ela já vem com muitos conhecimentos prévios, ela já vem com o conhecimento das suas vivências, da sua cultura, da sua família, de onde ela mora. E a esse conhecimento prévio a gente chama de senso numérico, que percebe, o que a criança percebe sem contar. É o alto, é o baixo, é o mais, é o menos. Esse conhecimento, esse senso numérico, ele tem tanto em humanos quanto em animais. O professor, o papel do professor é de mediador. E ele deve estimular justamente esse desenvolvimento desse senso numérico. O professor, para ajudar a desenvolver esse senso numérico, ele tem que conhecer algumas habilidades de quantificação. Temos 5 habilidades de quantificação. Uma, a recitação, que é a contagem que a criança conta em sequência. A segunda é a correspondência, de 1 para 1 ou bionívoca, ela vai nomear os objetos. O zoneamento, que é os contados dos não contados, ela vai separar o que ela contou, ela vai ter essa habilidade de separar o que ela contou do que ela não contou. E para separar o que ela contou do que ela não contou, ela vai precisar desenvolver uma coordenação que se chama visomotora oral. A quarta habilidade de quantificação é a nomeação, ou nomeação-coleção. É nomear a coleção pelo último contado. Por exemplo, eu coloco 4 tampinhas para a criança contar. Ela vai contar 1, 2, 3 e 4. Aí eu pergunto, quantas tampinhas tem? Ela vai falar 4. Quando a criança conseguir falar o número 4 para a quantidade que ela contou,
é porque ela desenvolveu essa habilidade. Habilidade de conservação é observar a mesma quantidade de formas diferentes. Por exemplo, eu coloco 3 tampinhas ou 3 bolinhas, uma pertinho da outra, e coloco bem separadas. O que acontece? A criança vai contar 3 bolinhas, tanto elas estando distantes uma da outra ou uma seguida da outra. O professor, a importância do professor conhecer essas habilidades de quantificação é que ele, para estimular a criança, ele precisa ter essas habilidades para propiciar situações e jogos que vão ajudar nesse desenvolvimento dessa alfabetização matemática da criança. E no próximo vídeo a gente vai mostrar um jogo que vai justamente facilitar e ajudar nessa aquisição desse conhecimento.